Primeiro, a sociedade discutia homem e mulher só. Tinha que vestir como homem. Então, aí começa a mudar. Hoje, o que nós vemos mais é isso. O Cillian Murphy, tem vezes que ele parece angelical, às vezes ele parece mais homem. O Bill Caudill também, ó, parece como mulher, como homem. O David Bowie também. Como eles são personalidades de androginia. Ora defende de uma forma, outra defende de outra. Ele atua nos dois campos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Que dentro do processo de gênero, diversidade, isso é um processo natural. À medida que vai avançando, os conceitos psicológicos básicos que vão sendo desmontados, e é inevitável que isso não aconteça porque a sociedade está apresentando. Na experiência e na investigação na área da medicina, isso está na sociedade, não tem como esconder mais, não é, Murilo? Não tem que debater, modificar e reformular os conceitos lá atrás do século XVIII, do século XIX, do século XVII. Aqui é um biscoitinho sexual, o Odmar trabalhou nessa capinha que está aí, muito famoso, biscoitinho sexual, tá? Ele é um infográfico em inglês, eu botei esse daqui em português, porque os outros estão em inglês, então ele vai trabalhar a identidade, tá aqui, ó, na psique humana, que eu falei, por isso que eu estou trabalhando já para a gente, os conceitos para a gente trabalhar hoje em materiais mais simplificados. Ele vai trabalhar a orientação, que são as emoções, eu falei, que é a segunda fase da psicologia de todo ser humano. O sexo, ele vai trabalhar também, e a expressão corporal. Nossa, tanto de homens como mulheres. Então tem lá mulher, homem, o que é identidade, o que é orientação, o que é sexo, expressão. Está bem ao lado o que é sexo biológico, androginia. E aí depois vocês podem, se tiver curiosidade, estar em todas as Google aí, pode pegar. Tem variações científicas, tem alguns erros neles, tem umas críticas, mas ele já está sendo muito utilizado, inclusive na cartilha dos cursos. Vamos lá, teoria pós-junguiana. Botei alguns temas aqui, já após, né? Decolonização, que eu já falei, as ideias da revisão profunda sobre a construção de saber, falei isso no início, o caminho de afirmação de diferenças, a simetria dentro do fora do campo de trabalho científico. A gente começa a ver essas diferenças, então começou a ter uma revisão de tudo que foi colocado como fixo. Ele está, vamos trabalhar agora o gênero fluido, né? Isso nome? Não. Ele é fluido. E por que é fluido? Porque cai dentro do ponto das pós-modernidades, das identidades, e também o histórico pós-junguiano vão dizer que o ânimo e o ânimos não é só mais o pensamento sobre uma mulher masculinizado, masculino, e o homem também que pensa, ele vai dizer que é um gênero, um arquétipo de alteridade. Dentro da literatura que a gente vê, né, irmã? A alteridade, ele vai dizer isso, que ele é um gênero fluido. Que eu quero, se eu quiser me vestir um pouco mais, se eu quiser ir para um outro campo, eu posso, porque eu posso brincar com essa questão dos arquétipos, né? E estou tranquila por conta disso, tipo assim, né? As revisões da contextualização, que deve ser honesta, para não ter ideia de neutralidade nos centros do conhecimento, tem gente que não quer debater esses temas. O diálogo para abrir, ele é horizontal. Porque dentro da sociedade, a gente, hoje, com a multiplicidade de comunidade, identidade, de ideia, né, de construção social, nós temos que olhar no campo horizontal e não verticalizado. E ele traz aqui também os fenômenos da Revolução Francesa, o movimento iluminista e a Reforma Protestante, que são os marcos da libertação e do desenvolvimento. Porque ele trazia a Europa, né, ali, com a questão da construção da ideia da modernidade, mas que ele acabou excluindo as identificadas religiões, superstições, magias também. E essa decolonialidade reconhece a arrogância desse tipo de pensamento e realoca os lugares de denunciação. Os debates têm trazido revisões conceituais da psicologia. E essa ligação que a gente fala da teoria lá atrás, do ânimo e no ânimo, do arquétipo, a ideia principal inicial, ela é reducionista, porque ela vai trabalhar só a bipolaridade do masculino e do feminino, mas ela começa a ser revista. E é importante lembrar aqui que Young viveu de 1875 a 1961. E em 61 eclode a segunda onda feminista. Vamos articular agora o contexto histórico, certo? Logo depois, em 68, vai rolar também a rebelião de Stonewall. Então, nós temos processos em curso da primeira onda, a quarta onda feminista, que intercala na questão de gênero. Desse processo. A segunda onda feminista, porque as mulheres questionaram não só a questão do casamento, que foi
dentro do processo, mas a questão da pauta da interseccionalidade negra, que já veio, esse termo já veio aparecer lá na década de 80. Mas aqui, nesse período, Yang não tinha mais condições, né, de fazer todo esse processo. Ele só pegou a parte da primeira onda que fala sobre o voto da mulher, que ainda se estendeu até a década de 60. Mas ela começa lá atrás sobre o voto das mulheres. Mas tem a questão da identidade de gênero, pela igualdade, da justiça de gênero, hoje em dia, advindas da onda do feminismo. Então, quando a gente vai trabalhar isso aqui, a gente não pode dizer assim, olha, identidade de sexualidade, vamos jogar para uma padronização, porque era muito melhor a partir da realidade potente que estava se aproximando, que era de contestação e movimento. Do ânimo, que se reforça a questão do gênero binário, em especial tomada como maneira de ponto refletida, como eu falei anteriormente. Tá? Então, esse conceito de persona que ele vai discutir, identidade de gênero, identificação de LGBTfobia no complexo cultural. Eu tenho o gênero que passa a ser reconhecido como interseccionalidade, que entrecorta a questão dos negros, a opressão da categoria que enfrenta no cotidiano, em especial a questão da raça. Nós temos a Ayoke Yorumi, que trata sobre esse tema e é muito importante, né? Eu tenho vários teóricos que falam sobre interseccionalidade também aqui no Brasil, mas eu trouxe a Ayoke Yorumi que fala sobre a ideia que a construção de gênero ela é uma categoria que hoje é fruto direto dos processos coloniais, como eu falei anteriormente. Então, para um gay negro e para uma mulher negra, lésbica, é mais difícil sobrepeso de intercalar, de se movimentar nas estruturas sociais da sociedade, porque soma-se o fato do debate da raça. É por isso que também há o movimento negro de pretas e pretas dentro do processo do LGBT, assim como tem dentro das mulheres também. É diferente. A gente diz, é frescura esse negócio. Não é frescura, porque você não tem a pele escura, negra, e não convive como a pessoa vive na sociedade. É diferente. Até quem não é negro, que ele é mais claro, que te diz aí no processo de questão, que também é o erro, a questão colorismo, ele sofre também. O indígena gay, indígena lésbico, esse que sofre mesmo, porque as ideias das comunidades indígenas é outra, totalmente diferente, em que um indígena pode ter 10 mulheres, mas uma mulher indígena não pode ter 10 homens. Ela é expulsa da comunidade. Eu conheço uma indígena, que foi minha amiga, inclusive trabalhava no banco, ela foi expulsa. Ela pegou o indígena, traindo ela e tudo. E tinha 10 mulheres, ela foi fazer medicina em Cuba, pelo processo do governo federal. Então, cada caso é um caso. A gente pode analisar, cada caso é um caso, que tem espaço para tudo. Tá? Então, dentro desse processo lá atrás que ela fala, os processos coloniais, os pré-colonialistas não gerificados que ele fala, é porque não existe a classificação. Não existia classificação. Naquela época, lá atrás, nas teorias junguianas, não existia classificação de trans, esses outros termos, lésbica, não existia ainda isso. Mas já tinha um processo de discussão na Grécia, né? Só que não foi incorporado na leitura da psicologia analítica. Tá? Mas não tinha algo de referência, porque na Grécia surge uma outra perspectiva, surge a partir da perspectiva da literatura, né? Com lésbico, né? Vai falar sobre um pouquinho sobre a Safo. É diferente, na medicina não tinha ainda. Então vamos lá. Aí a aposta, né, a proposta de integração, de união, de fusão dos opostos, tudo isso. Essas ideorias pós-junguianas, ele fala o seguinte: na medida que a cultura se desenvolve, o ser originário bissexual torna-se um símbolo da unidade da personalidade. Ponto. Na ideia principal dele, dizer que tinha que trabalhar, desenvolver a personalidade para encontrar a integralidade. E já muda. Nos pós-junguianos, no pós-junguiano, ele já nasce. Se ele está ali, a cultura já se desenvolve, a cultura dentro do indivíduo já se desenvolve como bissexual, ele já é o símbolo da unidade, da integralidade. Ele não vai, quem é bissexual, né? Ele não vai passar por andar para. Não, ele já nasce dentro do processo cultural ali, de personalidade, ele já está integralizado com os arquétipos dentro dele. É por isso que tem gente que se assume cedo. Não tem? Pessoas que se assumem cedo. Então isso foi mudando nos estudos pós-junguianos para poder entender esse caminho, se ser original que se torna uma meta distante dessa autorrealização do ser humano, porque ele já se autorrealizou.
Entenderam a parada aqui? Ele já se autorrealizou porque ele já se assumiu. Então o processo dele foi mais rápido do que na primeira teoria que dizia que ele tinha que andar. Ele não tinha. Ele dizia assim: você ter emoção que ele surgiu dele no homem com outro homem, ele está desequilibrado. A primeira ideia era essa lá atrás: está desequilibrado o ânimo. Dizia que ele não estava sendo íntegro, completo psicologicamente. Certo? Agora mudou. A teoria pós-junguiana já está reconhecendo que ele já está no processo originário integral desde o início, não no final. Tá? Então, assim, tem o que aqui? Um processo de alargamento de consciência cedo, né? Porque ele já se reconhece. Então, olha o que o Jandir fala aqui, ó, na obra dele, 2012. Ele fala assim, ó, que foi publicada depois. Ele teve uma sublevação do mundo de escuridão que ele vivia, de consciência. Ele teve uma sublevação, né? Então ele teve uma expansão em direção ao homem total íntegro, homens e mulheres. Eu estou falando isso porque a ciência fala sobre homem, né? A parte da linguística alemã trata sobre homem, mas homens e mulheres já teve essa dedicação. Bora passar. Por que ele vai dizer no pós-junguianismo que ele não vai ficar preso no arquétipo? Ele vai usar o arquétipo que ele quiser. O dia que ele quiser se vestir como trans, ele se veste. O dia que ele quiser se vestir como homem, ele se veste. O dia que ele quiser se vestir como mulher, porque ele transgrediu e ele rodou os arquétipos. Essa é a principal chave do debate do pós-junguianismo para entender hoje a comunidade LGBT. A gente fica preso no arquétipo da dicotomia, que eu sou mulher, eu tenho que vestir como mulher. Os homens masculinizados da sociedade patriarcal ficam presos no arquétipo, que eu sou homem, eu tenho que mostrar o peito. Mas por dentro está gritando, quer botar um negocinho LGBT aqui dentro, ele quer amarrar uma pulseirinha. Os homens ficam ali, ele não está mais preso, por isso que tem essa questão da liberdade. Então, a psicologia explica tudo, as teorias junguianas, pós-junguianas, eu sou amarrado nesse processo de construção, de entender o indivíduo, para a gente se entender e entender a sociedade, o quanto é que parte a questão da homofobia, certo? Então ele vai começar a trabalhar os arquétipos de curador integrativo, que a gente vai ver mais na frente, que ele vai rodar essa mandala que o Jung inaugurou. Ele vai rodar os 12 arquétipos e ele vai se libertar e vai se integralizar toda a comunidade LGBT, quando ele se entende nesse processo. Tá? Então a psicologia analítica explica muito bem, de forma fenomenal isso, eu adoro, né? E a gente vê muito que é arquétipo do criador, da governante, quando ele tem que ser governante, rígido, com os processos dele, mas quando ele tem que ser liberto, quando ele tem que ser prestativo, a comunidade trans, ela chega, então ela supera esses 12 pontos de arquétipos. Isso não é só a comunidade do trans, tá, gente? Ou gay, lésbica, é para a comunidade também hétero. Isso aí serve para nós, os héteros, se a gente quiser alcançar esse tipo de arquétipo e equilibrar o ânimo e o âmbito da gente com os 12 arquétipos. A gente vai ser mais livre, mais consciente, com muito mais participação de qualquer atividade, tema, sem preconceito, sem violência. Começa a partir daqui. Tá, vamos passar lá. Por que aconteceu isso aqui, né? Eles iam para o bar e reagiram. Então a polícia, quando foi fazer a batida, o movimento LGBT não imaginou que ia ter reação, né? Não imaginou que ia ter reação. Então essa batida que teve 69 nesse bar, onde eles reagiram e foram para a polícia dentro de Stonewall, o que aconteceu? Esse evento foi considerado um movimento moderno de libertação gay no mundo, ponto. Foi referência. Ali tem um marco histórico igual a segunda onda do feminismo, para a gente compreender a evolução do processo. E no Brasil, na mesma período, virou 69 e um ano depois no Brasil teve o grupo de afirmação homossexual Somos. Olha aí a revista no Brasil Lampião, e ali foi 81 praticamente, ali ó, pouco tempo depois, homossexuais do Itamaraty podem sair do armário, da luz, né? Podem sair à luz e tome coquete. Então começa revistas, publicações, começa a dar visibilidade. Bem ali está falando também sobre essa famosa que teve a Roberta Cruz. Só para localizar, siglas da evolução, tá aí ó. As siglas da evolução, começa, tá na cartilha também, que o Orgemar colocou, pegou, L de lésbica, G de gay, quem não sabe. B de bissexuais, T de transgênero, travesti trans,
que é o quê? Teoria aqui que abrange quem foge das normas de gênero e sexualidade. Eu vi essa teoria aqui no mestrado. Né? Eu aprofundei no final da graduação, eu tive contato com ela, e no mestrado eu aprofundei. A teoria aqui, eu tive aula com o professor Gay de Portugal sobre essa teoria aqui. Eu tive que falar bem português de Portugal, e o meu professor do mestrado, ele era gay assumido. Então ele pegou toda a questão de gênero, da literatura feminina, tudo, o mundo todo, para ele dizer assim que dá a sociedade por causa dele, né? E ele trabalhou, foi quando eu fui fechar minha compreensão nas questões de gênero e da diversidade. Na época, utilizando também a minha atuação no sindicato, eu já mais ampliando a questão do contexto histórico, político e social. Aí tem os assexuais, intersexos que nascem com características sexuais masculinas e femininas. Assexual, pessoas que não sentem atração sexual. O pansexual, pessoas que sentem atração por pessoas independentes de sexo ou gênero. Tem aquelas pessoas que assim, tu nunca veio com ninguém? Parece que não tem aquela vontade de se relacionar, tu nunca veio com ninguém. Parece que todo tempo está solitário, tu nunca veio com ninguém. Não binário, pessoas que não se identificam com homem ou com mulher, que é um termo também utilizado. E o mais representa todas as outras identidades e organizações que estão explicitamente listadas na sigla. Próximo ponto. Está aqui, ó. Conselhos e órgãos, também tem o decreto de 2023 das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, que intersexo, de formular e controlar a implementação de políticas públicas. Na educação, tem a Lei de Diretrizes e Bases, que foi alterada, né, no processo para garantir o acesso permanente de pessoas LGBTQI, segundo o enunciado de 2016 do decreto. Só falta agora alterar a questão dos livros, né, porque inclusive já estão ofertando cursos a nível nacional. E os benefícios de redes sociais, que é a Lei Maria da Penha, que inclui mulheres lésbicas, bissexuais, a condição de violência doméstica. E o DPVAT, os benefícios previdenciários também, dentro desse processo, morte, auxílio de reclusão, se estende a companheiros em união homoafetiva. Então, isso aqui é dado para vocês, se já chegar casos no sindicato, vocês já sabem. Né? Qualquer coisa eu disponibilizo material para vocês, bora passar. A representação desse sagrado binário, o que é isso? É aqueles círculos que estão fazendo de mulheres agora, para descobrir o seu feminino. Aí vou botar um monte de mulher no círculo, vou rodar e vou desenvolver o feminino. Já viram, né? Aquilo ali é uma política praticamente de uma fratura no sistema colonial promove a partir do pensamento abissal. O que é essa profundidade que vai gerar? Ele vem trabalhar de novo essa separação do masculino e do feminino nas profundezas do inferno. Por isso que o Murilo falou que me sentiu como para o inferno ontem, porque dentro do sagrado, do binário, do masculino e do feminino, só que é o feminino. As mulheres estão trabalhando o feminino. E cadê o povo não binário, os trans no círculo, desenvolvendo a espiritualidade? Eles não têm espiritualidade. Não é verdade? Muito cuidado com os círculos que tratam sobre essa temática. Então, os círculos eles devem ser democratizados. E muito cuidado quando se usa os termos e a participação de quem participa. Porque vocês vão colaborando para uma sociedade que vai trazer de novo uma fratura entre o masculino e o feminino, e principalmente deixando de lado a comunidade LGBT. Aqui tem uma dança circular, olha, eu botei a letra ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler. O sagrado feminino, que vai trazer uma reconexão com o sagrado. E aí umas trabalham até a menstruação, pegam a menarca da mulher, passam na cara, para dizer que elas vão ficar mais femininas. Aquilo ali é balela. Já foi provado pela ciência que passar sangue e menstruação na cara é um perigo que pode dar infecção. A ciência derrubou esses círculos aqui, inclusive isso não tem relação com a psicologia, tá? Não tem relação. Agora, se você fizer um debate, um círculo, uma dança, trabalhando a espiritualidade de cada um e respeitando as religiões, é um outro debate. Agora, esse negócio de ficar inventando, que a mulher tem que fazer jejum, que tem que não sei o que abaixar, ficar de joelho, isso é uma violência, gente. Então tem um artigo, um material sobre isso, inclusive aquela médica se posicionou com esse negócio de passar a menstruação, sangue na cara, porque a menstruação da mulher que já sai o sangue que tem células mortas. Não existe nada vivo mais que vai trazer
rejuvenescimento, muito cuidado, isso é fake news desse grupo aí que chama direito, está ganhando dinheiro em cima desse babado aqui, que é horrível, tá? Então, esse binarismo de gênero, no sagrado binário, que causa esse papo da homofobia também. Porque assim, se eu tenho um amigo gay que quer participar do ciclo, não pode participar, certo? Então, chama a atenção, a Buckley vai falar, a Judith Buckley vai falar sobre isso. A partir da década de 80, ela entra com força com a teoria e vai trabalhar sobre essa questão dos gêneros. Então, esse ciclo tem sustentado as exclusões, as invisibilidades, as violências, esse abismo abissal que existe, que está combatendo. Você está combatendo, a gente não pode, né, trabalhar de forma que levante esses tipos de discurso de comportamento ligados a essas hierarquias de relações de gêneros, tá? E nos subalternizar quanto a comunidade LGBT, quanto a questão binária. Vamos passar.